Bem, boa noite a todos. Vamos hoje continuar com o tema sobre os anjos guardiões, nossos protetores, nossos guias espirituais, e vamos entrar hoje nos espíritos familiares e nas falanges que se assimilam a nós pela nossa vibração. Mas, primeiramente, vamos terminar com a parte dos espíritos protetores, onde nós começamos semana passada falando um pouquinho sobre a importância desses irmãos, a missão maravilhosa que eles trazem, e com a sua superioridade espiritual, com a sua evolução maior que a nossa, tem como missão nos proteger, nos intuir, nos guiar e nos fortalecer. Lembrando que esses irmãos, eles nos cedem o livre-arbítrio e nos intuem e orientam nos momentos em que percebem que estamos inseguros com a nossa caminhada evolutiva, estamos frágeis na consciência, na determinação do crescimento espiritual e, de alguma forma, nos enriquecem diariamente com as suas intuições, com as suas lições, os encontros que temos com eles quando estamos expandidos espiritualmente. Então, nós falamos um pouquinho disso semana passada, da beleza da missão desses irmãos, e hoje ainda temos alguns pontos sobre eles, muito importantes para entendermos. Muitas vezes nós temos aqui na Terra uma dúvida grande em relação a querer especular, saber quem são esses irmãos, quais os nomes, né, desses irmãos que nos protegem, qual é o nome desse anjo guardião, não só dos anjos protetores, mas também dos nossos mentores, dos espíritos familiares que nos acompanham. E a espiritualidade nos ensina que todas as vezes que nós procuramos determinar, saber aquilo que não é importante para a espiritualidade, aquilo que não está ligado, aquilo que só vai envaidecer o nosso orgulho, só vai trazer, talvez, uma confusão de orientação. Então, os nossos protetores espirituais, os nossos guias espirituais, eles pedem que nós não busquemos saber quem são, saber seus nomes, saber por que estão nos acompanhando. Para a espiritualidade, isto são informações que podem interferir no nosso equilíbrio, no nosso discernimento espiritual. No momento em que os anjos de guarda acharem necessário ou quiserem manifestar a sua presença, o seu nome, informações sobre a vida, a apresentação deles, de como são, qual a relação que existe conosco, eles farão isso. Não cabe a nós buscarmos estas informações, porque caímos no risco de estarmos aí envolvidos por irmãos fascinadores, por irmãos brincalhões que vão nos atrapalhar nestas informações que não são relevantes ao nosso desenvolvimento espiritual. Muitas vezes, esses guias, esses mentores, esses anjos guardiões e esses espíritos superiores que nos acompanham, eles se apresentam e muitas vezes eles trazem nomes das falanges às quais fazem parte. As entidades e trabalhos que representam o seu tipo de orientação aqui na Terra, como encarnados ou desencarnados. Nós sabemos que os anjos de guarda, eles não só nos protegem, mas eles trabalham em falanges, trabalham na orientação, na cura, no socorro do planeta, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Ser o nosso protetor é uma das funções desses irmãos, e eles dificilmente trarão para nós informações sobre eles. Eles nos envolvem,
Eles muitas vezes mostram a sua presença com o seu amor, com a sua intuição, com o seu envolvimento energético. Muitas vezes, quando estamos em oração, a gente sente aquele envolvimento amoroso, aquele relaxamento, aquele manto sobre nós. Geralmente são os nossos anjos de guarda. Então, quando eles acham interessante, por algum motivo, se apresentarem, eles farão isso espontaneamente. Tá? Então, não vamos querer saber se esses anjos guardiões estão há muito tempo conosco, são nossos parentes, se eles estão pela primeira vez nos auxiliando. Isto não é importante. O importante para nós é saber que estamos acolhidos por esses irmãos, que têm um desenvolvimento maior que o nosso, que por mais tarefas que realizem na espiritualidade, eles estão ligados a nós e sentem as situações, presenciam aquilo que nós estamos vivendo energeticamente e pela capacidade de visualizar as situações que nós estamos percorrendo, eles se deslocam, deslocam o pensamento, deslocam a energia, deslocam às vezes até a presença deles ao nosso lado para nos ajudar. Muitos deles, muitas vezes, se materializam para nos ajudar e nós nem às vezes percebemos. Então, esses mentores, esses anjos de guarda, com a sua capacidade espiritual maior que a nossa, eles têm capacidade de manipular as energias, ainda como não conseguimos. Tá bom? Então, é muito importante isso, nesta pergunta que fala na página, na pergunta 505, onde fala sobre essa questão, se eles trazem esses nomes. Então, muitas vezes eles se referem a falanges dos protetores gerais que auxiliam Jesus, as falanges coordenadas por Jesus. Então, às vezes são entidades que fazem parte de certos trabalhos, e às vezes eles se dão o nome deste grupo, desta falange. Tá bom? Então, não vamos procurar saber nome, se manifesta como um gênero feminino, masculino, se manifesta como um idoso, como um jovem, não importa. Esses anjos de guarda, eles têm na espiritualidade a sua individualidade e podem se manifestar aqui de diferentes maneiras por essa capacidade de manipular a sua energia perispiritual. Aí uma pergunta importante: todos os anjos de guarda, eles têm a mesma evolução? Não. Para cada um de nós, de acordo com a nossa condição evolutiva, de acordo com a vibração que temos, o alcance espiritual que temos, nós temos protetores de acordo com a nossa necessidade. É como os guias falam. Nós precisamos ter anjos de guarda que estejam em condições evolutivas acima dos seus filhos protegidos na Terra. E como nós temos aqui na Terra uma diversidade imensa de crescimento espiritual, de lapidação, de expressão energética, da mais densa à mais etérea, nós temos diferenças nas condições evolutivas dos protetores. Tá certo? Mas todo protetor espiritual, todo anjo de guarda, terá uma evolução acima do seu filho protegido ou filha protegido na Terra. Outra pergunta importante: estes guias podem ser parentes nossos que desencarnaram? Não é comum acontecer isto, né? E a gente coloca os espíritos familiares numa outra categoria de proteção, porque dificilmente, quando nós desencarnamos e deixamos aqui filhos, irmãos, pais, primos, parentes na Terra, dificilmente nós conseguimos sair da Terra em condição de equilíbrio para assistir pessoas tão próximas à nossa última encarnação.
tendo a total consciência da não interferência ao livre-arbítrio, a total condição de equilíbrio, de ver o sofrimento e ver a felicidade dos nossos filhos, irmãos, parentes próximos, sem a intervenção, que a partir do momento que o anjo de guarda intervir no nosso livre-arbítrio, ele está direcionando a nossa jornada espiritual. E como nós falamos na última aula, nós somos protegidos e ancorados por eles, dentro do total livre-arbítrio que temos e da opção de escolha em todos os caminhos terrenos. Então, é muito difícil termos uma condição de equilíbrio nesta condição evolutiva, de desencarnarmos, conseguirmos solicitar a missão de ser um anjo da guarda e conseguir esta tarefa. Onde nós entramos? Nesse sentimento de amor e de carinho às pessoas que deixamos aqui quando desencarnamos. Podemos ser espíritos protetores também, mas não anjos de guarda. Nós podemos vibrar orações, nós podemos trazer intuições, nós podemos trazer ali vibrações de ancoramento, amor, proteção. Vamos dizer assim, estamos na espiritualidade, tratando o nosso desenvolvimento, porque saímos do encarne, estamos ali também nos preparando para a vida espiritual, e temos a situação de que, na espiritualidade, o tempo, pela vibração ser mais etérea, por estarmos em quarta e quinta dimensão, nós temos um tempo mais rápido do que os irmãos que estão na terceira dimensão. O que faz com que, quando eu desencarno, eu tenho uma sensação de menor tempo do que aqueles que estão encarnados. Então, até eu desencarnar, conseguir meu equilíbrio, conseguir a minha serenidade, para não interferir na vida dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus netos, eu tenho um tempo ali de equilíbrio para me organizar emocionalmente, espiritualmente. Mas digamos que eu já esteja equilibrada. Eu posso conseguir ajudar como um espírito protetor, um espírito que auxilia, mas não é tão comum se tornar um espírito anjo de guarda, um espírito protetor, tão rapidamente após o encarne. Vocês entenderam por quê, né? Porque nós estamos ali ainda, naquela vibração, saindo do material e vindo pedir rapidamente uma missão de anjo de guarda com aqueles irmãos que estão na Terra. Muitas vezes, o nosso anjo de guarda, ele está nos ancorando por muitas encarnações. Então, nós já temos ali, com aquele irmão, um trabalho em desenvolvimento. Então, o que nós seremos dos nossos filhos, das pessoas que amamos, dos nossos netos, o que nós seremos dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos companheiros, o que nós seremos? Espíritos ancoradores, espíritos familiares, espíritos que vibram para o sucesso espiritual de seus filhos. E se não estamos em condição espiritual, se não estamos numa condição de equilíbrio espiritual, nós vamos auxiliar? Possivelmente a gente não consiga auxiliar imediatamente nossos irmãos. Então, nós vamos trabalhar, enquanto esses irmãos não veem a espiritualidade, enquanto estão encarnados, nós desencarnados vamos trabalhar muito a questão do respeito ao momento em que os nossos filhos, irmãos e aqueles que amamos não estão na mesma vibração que nós, estão na terceira dimensão, estão na matéria. Nós vamos ter um trabalho neste desencarne para aceitar, respeitar o momento destes familiares ainda encarnados, sem o prejuízo deles pela nossa interferência. Senão nós podemos cair
num processo de ser um obsessor dos nossos familiares e não um espírito familiar protetor. Nós seremos alguém que vai estar, de alguma maneira, atrapalhando, né? Com a inconformidade, com o direcionamento, com a raiva, com o ciúme, com tudo aquilo que nós ainda trazemos da Terra. Os apegos materiais. Então, se nós estamos numa condição de equilíbrio, nós podemos ser familiares que auxiliarão o irmão encarnado, mas dificilmente um anjo de guarda destes irmãos. Podemos lá na frente nos tornar um anjo de guarda de filhos em alguma encarnação, irmãos, companheiros, amigos? Certamente. O que faz o anjo de guarda nos escolher? Não é necessariamente uma afeição passada. Muitas vezes, a escolha de um protegido na Terra, de um filho espiritual na Terra, está relacionada às condições espirituais deste filho e à missão que ele traz e o trabalho de desenvolvimento em suas provas e expiações que ele percorrerá. Na espiritualidade, não se tem esse apego que nós temos na Terra. É meu filho, é meu pai, é meu irmão. Então, como eles têm uma condição de esclarecimento diferenciado, eles estão muito mais preocupados com o nosso desenvolvimento espiritual e com o que eles, como anjos de guarda, poderão fazer por nós, de que os laços familiares do passado. Então, por exemplo, eu tenho um caminho a percorrer na Terra. Eu fiz um programa, como nós estudamos no começo do curso, um programa que nos direciona, nos orienta, conforme aquilo que eu gostaria de desenvolver para a minha espiritualidade. Porque o projeto sempre está associado ao crescimento espiritual, nunca ao crescimento material, aos apegos materiais. Então, quando um irmão maior nos escolhe, ele tem laços com essa caminhada. Ou ele já percorreu esse caminho, ou ele conhece profundamente as dificuldades que eu possa vir a cair e pode me sustentar. Ou seja, na espiritualidade, o anjo de guarda vai ser denominado, definido a nós de acordo com o crescimento que está programado para nós e o quanto este anjo de guarda pode nos ajudar. Mas não se ele foi meu pai, meu primo, meu irmão. Isso é coisa terrena, é coisa da nossa dimensão. Os espíritos superiores não têm essa visão. Para eles, todos são irmãos, eles têm uma outra forma de entender. Nós seremos um dia também anjos de guarda? Seremos. Mas nós precisaremos desenvolver uma caminhada longa ainda para nos desapegarmos das questões de individualidade. Né? Eu quero ser o anjo de guarda da Fátima, porque a Fátima foi minha prima. Não, não é esta a preocupação da espiritualidade. A espiritualidade se preocupa com o quanto ele pode fazer para ajudar o filho escolhido na Terra. Tá bom? Então, pode ter um parentesco? Pode, mas não é o que vai definir a escolha de um mentor para nós, a escolha de um anjo de guarda para nós. Isto está bem claro? O espírito familiar já é uma situação diferente. É alguém que nos ama, que desencarnou e vibra por nós. É eu desencarnando e vibrando pelas pessoas que eu amo. Isto é o espírito familiar, que pode, dependendo do seu equilíbrio, favorecer o encarnado, mas também, muitas vezes, interferir de forma negativa. Então, aí vai depender do equilíbrio, tá? Mas quando a gente fala em espíritos familiares, protetores e espíritos familiares, estamos dirigindo nosso pensamento para os protetores, quando nós falamos em espíritos familiares. Aqueles que nos amam e, de certa forma,
cuidam de nós também, orando, vibrando, torcendo e emanando sentimentos de sustentação para as provas que passamos na Terra. Tá certo? Existe, como existe um protetor, existe, Kardec faz essa pergunta aos espíritos, irmãos destinados ao nosso prejuízo para nos provar e nos desenvolver o fortalecimento espiritual? Ou seja, é colocado perto de nós propositadamente irmãos que vão trazer desequilíbrio, maus pensamentos, vão trazer de alguma forma uma situação ali para nós, para nos atrapalhar, para nos fortalecer, para tentar desenvolver o nosso equilíbrio? Não. Isso não existe. O que existe é a diversidade de evolução na Terra e a nossa frequência, puxando para perto de nós irmãos, como ele diz aqui, de mau gênio, né? No sentido, é uma linguagem de 1800 e pouco, então a gente transferindo isso para hoje, espíritos ainda que sofrem pelo pouco esclarecimento, pela ignorância, como sempre falamos, não acadêmica, a ignorância do desenvolvimento espiritual. Então, nós sugamos, nós puxamos as energias densas, os irmãos sofredores para perto de nós, no nosso vício, no nosso ódio, no nosso ciúme. Não é o pai que coloca propositadamente alguém que vai nos trazer uma situação difícil para nos estimular a melhorar. Então, está tão difícil que eu vou rezar. Está tão pesada a presença dessa situação que eu vou... Não. Nós que sintonizamos tudo que nos ocorre e tudo que carregamos ao nosso lado. Sejam energias, sejam elementos, sejam miasmas, tudo que tem ao nosso lado. Na nossa aura, nós que sintonizamos. Os irmãos que estão ao nosso lado, nós que sintonizamos. Então, como nós estudamos a aula passada, muitas vezes o anjo de guarda se sente incapaz de atuar porque nós fechamos a nossa vibração espiritual às energias mais etéreas. Nós vibramos numa densidade tão grande que nós fechamos toda a abertura para o acesso das informações que a espiritualidade maior tem a nos oferecer. E se nós lembrarmos, todos nós já passamos por uma situação assim, em momentos de desequilíbrio, em que nós não lembramos de pensar positivamente, ou de alguma maneira não conseguimos mentalizar algo positivo. Isso é uma situação que todos nós já passamos, e ao longo do tempo nós vamos aprendendo a sintonizar, vamos fazendo a nossa reforma íntima, e vamos lapidando o nosso espírito, a ponto de perceber quanta energia mais densa ou mais etérea estamos sintonizando. Hoje, nós já percebemos. Nós começamos a ficar pesados, cansados, angustiados. Nós fazemos uma prece e a gente imediatamente muda a frequência. Na hora que nós fazemos uma prece, essa luz clareia, nosso espírito clareia, nossa casa clareia. Coisa mais linda é ver no livro Os Missionários, de André Luiz, contando que estes anjos de guarda, ao passarem pela cidade, como São Paulo, como qualquer outra, estes mentores passando, sobrevoando os grupos socorristas, sobrevoando a nossa cidade, se dirigindo aos pontos de luz, onde ali haviam pessoas em prece. Então, a pessoa em prece emana uma luz que clareia em seu lar, e é como se fosse uma antena ali, um sinalizador, as falanges que estão percorrendo o planeta, e elas se dirigem a nós. E nosso anjo de guarda faz a mesma coisa.
começou a prece, mudou a frequência, teve uma boa ação, teve a prática da caridade, imediatamente essa antena se liga, esse holofote se liga e o anjo de guarda sintoniza a sua energia conosco, nos trazendo bem-estar, fortalecimento e luz. Tá certo? Então, quando nós pensamos que o Pai só nos oferece o amor e a bondade, o Pai não colocaria alguém para nos prejudicar espontaneamente para testar nosso equilíbrio. Nós que sintonizamos a frequência baixa, que buscamos muitas vezes por ignorância, por não perceber o mal que fazemos a nós mesmos, as frequências do ódio, do vício, da promiscuidade, do desafeto e tudo aquilo que nós sabemos que nos distancia das energias mais serenas, do amor, da paz, do equilíbrio, da boa vontade, né, e da segurança. Quando nós estudamos os anjos de guarda, e nós falamos aqui desses irmãos maiores que nos assistem, Kardec se dirige aos espíritos e pergunta se esses espíritos protetores existe algum trabalho coletivo deles, ou seja, existe uma proteção a grupos, existe proteção a cidades, existe proteção a um país de alguns mentores? Desculpa, existe. À medida em que nós vamos crescendo e desenvolvendo o nosso espírito, nós vamos nos dirigindo a grupos de trabalho. Temos o grupo da Seara, temos o grupo que realiza o trabalho social, temos o grupo no trabalho profissional, temos ali sempre protetores de grupos coletivos, desculpa, estou falando a mesma coisa, né? De grupos em que trazem objetivos similares. Aí vocês vão me falar, mas Marina, numa cidade, num país, existem objetivos espirituais similares? Sim. Nós sabemos que cada região do planeta tem características climáticas, características físicas, temos situações naturais, temos situações diversas em nosso planeta que caracterizam nessas regiões, vamos dizer assim, mesmo havendo a diversidade espiritual, espíritos de todos os níveis de desenvolvimento, cada grupo nasceu num local, não foi ao acaso, nós escolhemos nascer no Brasil, nós escolhemos essa morada, porque temos propósitos espirituais ligados a este local. Né? Existe em cada povo uma afinidade de questões a serem desenvolvidas, tanto ainda nas deficiências, nas dificuldades a serem superadas, como nos méritos do povo. Aquilo que o povo já atingiu, já conquistou. Então, nós temos em cada região mentores, anjos protetores de nações, de cidades, de grupos. Então, não existem só os protetores individuais, mas estes protetores coletivos, que são esferas espirituais mais elevadas, porque elas não só protegem aquele grupo, como elas têm objetivos de desenvolvimento espiritual ao todo, não só aquele grupo, mas o que este grupo representa na evolução planetária, na evolução de todo o globo, de todo o grupo de espíritos encarnados e desencarnados. Então, as questões climáticas, as questões genéticas, as questões geográficas, todas elas estão associadas a compromissos também
que estes povos vieram desenvolver, tá certo? As condições econômicas, as condições sociais, as condições de atendimento de saúde, são situações que nós viemos em locais determinados por nós mesmos, junto aos irmãos maiores, não só para encontrarmos os nossos familiares espirituais, como nós já estudamos, mas objetivos coletivos de crescimento, né? Na Seara, quem nos assiste? Dona Norma. Então nós temos ali José de Arimateia. Em todas as casas religiosas, não só espíritas, tem ali os seus protetores, os seus mentores. Onde houver ação de luz, ação de amor, ação de caridade, haverão mentores trabalhando por este desenvolvimento. Então a gente fala a palavra mentor. Não está aqui, mas é importante a gente definir também o que é mentor. O mentor, ele tem um trabalho específico de desenvolvimento espiritual em determinada conquista já que ele realizou. Por exemplo, vocês desculpem a minha voz, que ela tá horrível, né? Tá ruim para vocês escutarem, né? Tá. O Pai coordena o nosso planeta. Ele tem uma escala que o sucede na hierarquia espiritual dos seus companheiros espirituais que os assistem diretamente. Desses mentores que assistem Jesus diretamente, se abrem leques até nós, infinitos de trabalhadores que neste organograma, onde o Pai está no alto, até nós aqui embaixo, na Terra, esta cadeia perfeita de crescimento, de organização e de trabalho até chegar ao Pai. Então, os mentores, eles têm trabalhos a desenvolver na área do atendimento de organização de socorro dos encarnados, atendimento ao desencarne, atendimento à chegada no plano espiritual, atendimento das crianças, atendimento das famílias, atendimento daqueles que se encontram nas faixas de vício, irmãos que são suicidas, enfim. Os mentores se dividem em diversos trabalhos nesse organograma infinito e faz com que nós, ao desenvolvermos trabalhos na Terra, tenhamos ligações com mentores associados a este trabalho. Por exemplo, nós estamos num trabalho de estudo. Quem está organizando este trabalho? Um mentor da área de estudo, que intui todos nós, me intui, sustenta o grupo. Ele não é o meu anjo de guarda, ele é o mentor do estudo. Da onde? Da Seara da Paz. Então, o que ocorre? De acordo com o desenvolvimento das ações que nós temos, então, por exemplo, eu começo a fazer um trabalho de assistência, vamos dizer, de caridade jurídica a necessitados. Quem eu terei ao meu lado? Mentores que trabalham em quê? Nas falanges da justiça, do acerto, da caridade. Eu trabalho como médica, eu vou ter ali mentores que vão me auxiliar nas cirurgias. Em suma, nós sozinhos na Terra conseguimos muito pouco, se não tivéssemos a intuição, a orientação dos nossos mentores. Então, os mentores estão na área profissional, estão na área do trabalho espiritual, estão na área da cultura, do estudo científico. Muitos mentores estão auxiliando o desenvolvimento científico na Terra, o desenvolvimento para o crescimento da consciência, das ciências na Terra. Então, se a gente falar os termos, a gente não pode misturar tudo. Então, mentor tem uma especificação. Anjo de guarda tem uma ligação direta de proteção. Espíritos familiares,
aqueles que nos assistem que desencarnaram, né? Então, quando a gente fala o mentor de estudo, ele pode também ser um anjo de guarda, mas nesse momento ele é um mentor de estudo porque ele trabalha onde? No esclarecimento espiritual da Terra. E assim como ele, milhares de irmãos. Vocês entenderam? Então, por exemplo, se eu estou solicitando ajuda de saúde, né? Se eu estou ali clamando pela saúde das minhas preces, quem vai me atender? Os mentores que trabalham na cura. Falange de Pasteur, falange de André Luiz. Né? Isto dentro do kardecismo. Se a gente pensar no... Podemos dar diferentes nomes, né? Cada doutrina dará os seus nomes, mas, na verdade, aqui estão se referindo aos mentores e aos protetores espirituais. Tá bom? É o que fala os espíritos. Na antiguidade, como o homem tinha a intuição de Deus dentro de si, mas não conseguia nomear estas coisas, porque só Kardec traz esse esclarecimento, até então, isoladamente, alguns espíritos tinham esse esclarecimento, como espíritos em missão na Terra. Por exemplo, Sócrates, 500 anos antes de Cristo, já tinha uma consciência plena da espiritualidade. Ele era um missionário. Mas, a grosso modo, o esclarecimento da espiritualidade, do plano espiritual, veio com Kardec. E quando nós pensamos lá atrás, quando nós falamos na Grécia, nos primeiros povos, na Mesopotâmia, que eles falavam em deuses, como diz aqui a espiritualidade, esta mitologia, estas divindades, eram o sentimento interno, pulsando do homem, de que haviam ali espíritos protetores, ajudando e protegendo aquele grupo. Oi, Matheus, deixa eu ver qual é a sua pergunta. Então, só concluir, eu vou abrir para as perguntas, mas só um minutinho. Então, não importa o nome que era dado, não importa a seita, como se refere, a doutrina, como se refere, às vezes, como a filosofia se refere. O importante é para nós a interpretação de que a organização na espiritualidade é muito maior do que nós possamos imaginar. Você quer estudar? Tem mentor ligado ao estudo. Você vai buscar cura? Tem mentor ligado à saúde. Vai buscar tratamento espiritual? Tem mentor ligado à orientação. E assim vai. Em todas as áreas de estudo, em todas as áreas da ciência, existem os protetores das crianças e dos jovens, Sheila e Meimei, falanges que trabalham só com as crianças. Então, vejam como a espiritualidade se organiza para que possa atender a todos nós.